Fala pessoal, está começando mais um Tijolo por Tijolo, esta é a nossa 17ª edição. Eu sou Wellington Lourenço, estou aqui com o Renato Chanes, ambos do time de Research, para bater um papo sobre como foi esse último mês de setembro e tudo que a gente escreveu sobre o mercado de fundos imobiliários. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Well? Tudo bem, pessoal? E esse mês nós fizemos uma provocação muito importante, que é um tema de debate até em família, naquelas mesas de final de ano, né? Quem compra terra não erra? Vocês vão ver que não é exatamente isso que aconteceu nos últimos anos. Seja para o investidor local, mas principalmente ao olhar do estrangeiro. Então já vamos começar logo direto ao ponto, Renato. Já que você já tocou nesse assunto, né? A gente constantemente conversa com investidores locais, com gestores, e o tema investidor estrangeiro ele é constantemente, né, um assunto de debate, o porquê que a gente vê entradas muito marginais, pontuais, quando vai ter uma entrada de fato que seja relevante para o tamanho da indústria. E esse estudo foi exatamente nesse sentido, né, de entender o porquê que a gente vê uma distância do investidor estrangeiro quando se pensa no mercado imobiliário, né? Exato, porque é curioso notar que quando a gente fala de Ibovespa, essencialmente o principal driver, não necessariamente o principal, mas os mais importantes, é a entrada de capital estrangeiro dentro do rol das ações, né, da composição social das companhias. Isso já não é verdade nos fundos imobiliários, né? Nós falamos frequentemente com gestores, com investidores de fundo imobiliário, né, investidores profissionais, e a presença do estrangeiro ela é quase, se não imperceptível, né? Não há um interesse resoluto em comprar fundo imobiliário por parte desse tipo de investidor. E aí a gente pensou, mas por quê? Né? Vamos ao fundo, né? Porque que eles não estão, nós sabemos. O fato é por que eles não estão, né? E Sim. aí a gente começou a nos aprofundar nessa discussão, utilizamos alguns dados históricos. Infelizmente, a base de dados, né, principalmente além do mercado imobiliário residencial, ela é muito escassa, né? Porque quando a gente está falando de galpões logísticos, quando a gente está falando de lajes corporativas, boa parte das negociações são privadas, ou seja, é parte contra parte, né? Você não tem tanta documentação pública, você não tem tanto acompanhamento público dos dados. Quando você vai para o lado dos imóveis residenciais, tem N indicadores, tem N bases de dados que nos ajudam a traçar esse ambiente de forma um pouco mais precisa. E foi justamente isso que a gente fez. Nós utilizamos o índice FIPZAP, né? Um índice muito conhecido, muita gente que está acompanhando esse videocast deve conhecer, que ele mede variação de aluguel e preço de imóveis, né? Perfeito. Então, a primeira constatação, comprar imóveis ao longo do tempo é vantajoso? Depende. Né? Tem uma questão cultural no Tem Brasil. uma questão cultural. Todo mundo diz que, de fato, como você começou aqui a fala, né, que não tem erro, mas não é bem por aí. Exato, assim, eu acho que primeiro a gente tem que dividir, né, o que é imóvel de residência e o que é imóvel de investimento, né, acho que quando você está falando de imóvel de residência, você tem vários fatores que não necessariamente são financeiros na análise, então não acho justo você comparar uma maçã com banana, né, imóvel de residência geralmente te dá uma segurança, uma tranquilidade financeira, a preservação do seu bem-estar, né? Então não é essa discussão que a gente vai ter hoje. A discussão aqui é do ponto de vista de investimento. Será que vale a pena? E aí, quando a gente faz várias contas, né? E no relatório desse mês a gente abordou com mais profundidade, não vou me ater aqui a todos os números, estão lá disponíveis no relatório dentro do Ágora Insights, mas o fato é que em reais e descontado pela inflação, nos últimos 20 anos, os imóveis renderam 2,2% ao ano. Isso é rentabilidade real, ou seja, já descontada a inflação. Não é exatamente o investimento mais rentável que você vai ter aqui no Brasil. É só abrir hoje as taxas do Tesouro Direto, você vai ver que tem muito título público pagando IPCA, inflação, mais 8, mais 7. Então, 2,2% ao ano não me parece ser um retorno muito atrativo. Até aí tem um detalhe interessante, né? Porque hoje a gente está falando do estrangeiro, mas quando a gente pensa no institucional local, esse é um argumento muito válido porque que a gente não vê o institucional também nessa indústria, né? Exato. Mas especificamente essa condição de uma rentabilidade tão baixa, considerando o carrego, você tem que geralmente são, né, aqui pensando em imóveis, tem que comprar e esperar um horizonte de tempo, é um percentual que chama atenção pelo volume baixo, né? Exato, e principalmente você pensar que o grande investidor institucional de imóveis aqui no Brasil, quem que é?
É fundo de previdência, né? São os fundos de previdência. E esses fundos, eles têm meta atuarial. O que é uma meta atuarial? Eu tenho que garantir a aposentadoria de todo mundo. Então, eu preciso ter alguma coisa que me renda um determinado valor ao longo do tempo. Quando ele olha que a renda fixa está pagando X e o imóvel está pagando menos, é desinteressante, né? Ele ter aquele... Basicamente, o IPCA 7 ele resolve a conta. Exato. Então, isso já é um detrator por si só. Então, para o investidor local, já não foi o melhor investimento nos últimos anos. Uhum. Mas para o estrangeiro em particular, essa figura é horrorosa, né? Quando você ajusta tanto pela inflação quanto pelo câmbio, o retorno anual foi de 0,1%. 0,1% ao ano, é pífio, né? Isso ajuda a explicar muito porque não existe não existe não, mas o porquê da participação dos investidores estrangeiros ser tão pequena entre os fundos imobiliários. Agora a conclusão, né? Que assim, o problema já foi mapeado, a gente já sabe o que está acontecendo. Isso é ruim ou é bom? E a minha resposta, eu tendo a enxergar como o copo meio cheio. Por que o copo meio cheio? Sim, daqui para trás, a figura não é positiva. Daqui para frente, observe aqui que a figura para o estrangeiro começa a ficar mais interessante, né? Se ele entrar agora, por exemplo, ele está entrando com a Selic a 15, o câmbio super estressado, taxa, inflação super estressada. A tendência é que todos esses números cedam ao longo do tempo, né? Então isso pode ajudar no final do dia a ele ter ganhos novamente. Mas enquanto isso não acontece, isso também é bom para o investidor pessoa física. Por quê? A ausência de uma figura importante nesse mercado, e o investidor estrangeiro é uma figura muito importante para os investidores, faz com que os ativos não necessariamente reflitam a veracidade dos seus preços, né? Aquilo que a gente fala, é a diferença entre valor e preço, né? O valor dos imóveis, por muito tempo, pode ficar desajustado, né? Tem muito player que não está olhando para essa indústria. É o que a gente diz que são ativos desarbitrados, né? Não tem tanta arbitragem no preço. Então, para aquele investidor pessoa física, de longo prazo, que gosta de fazer os seus cálculos, entender o que está acontecendo, continua achando que a ausência do estrangeiro neste mercado, ela é particularmente boa. Quando ele entrar, vai ser ainda melhor, porque vai trazer fluxo, vai trazer volume, e aí ajuda a gente a ter negociações mais rápidas de imóveis. A própria liquidez para o institucional, que a gente costuma falar muito que falta liquidez. Exato, então tudo isso vai ajudar. Mas no curto prazo, eu não consigo enxergar isso como ruim. Mas foi uma preocupação, uma provocação que nós fizemos esse mês, uma provocação que eu acho que todo mundo deve ter naquela... A gente está chegando no final de ano, né, que vai ter aqueles jantares, almoços de família, né, todo mundo se reúne, vem aquele tio do terreno, vem o tio do imóvel, e a gente fica sem argumento. Talvez trazer esses argumentos para discussão possa separar a família, mas talvez também possa ajudar ali a gente ter uma constatação do que é bom ou que não é bom em termos de investimento imobiliário. Boa, e vale lembrar que independente, né, dessa ausência do investidor estrangeiro, tem sido um ano positivo para o IFIX e não foi diferente no mês de setembro, né? No mês de setembro foi um mês positivo para ativos de risco em âmbito global. Sim. Não foi uma exclusividade de Brasil. O Ibovespa andou bem, andou mais de 3%. O IFIX na mesma esteira, mesmo caminho, mas a gente viu outras bolsas emergentes, bolsas da Europa, Estados Unidos. E tudo isso teve como justificativa uma única, ou uma principal justificativa, que foi o início de corte de juros por parte do Federal Reserve. E em meio a esse contexto, né, o principal gatilho, o principal referencial de custo de capital global, ele cedendo, isso favoreceu. Claro. Mas para fundo imobiliário em específico, não é o principal driver. A gente sabe que para Brasil, para fundo imobiliário específico, o principal driver... É a Selic cair mesmo. A Selic é só lá na frente. A gente tem falado muito sobre isso, né? De que os dados, embora a atividade, ora mostra desaceleração, ainda são dados erráticos. A gente teve, nos últimos dias, alguns dados de atividade, uns um pouco mais fracos, outros um pouco acima do estimado. O fato é que a gente não está... tão perto assim desse corte de juros, né? Pensando, ele está perto, mas não está ao mesmo tempo, né? Tão perto e tão longe. Exatamente. A gente entende que esse movimento ele começa só no ano que vem. E a discussão atual no mercado, de fato, se vai ser em janeiro, se vai ser em março, se vai ser em abril, primeira, segunda ou terceira reunião. Mas no ano que vem a gente espera que comece esse ciclo de queda de juros, e este sim é o principal driver para os fundos imobiliários. Isto posto, Renato, a gente não tem feito grandes mudanças na nossa estratégia, né? A gente tem o chamado de espinha dorsal da nossa estratégia, que basicamente hoje é metade papel, metade tijolo, e pontualmente ao longo dos meses a gente tem feito
ajustes bem específicos, né? Embora, se a gente considerar aquela janela de comparação com a NTNB, né, a gente costuma fazer essa comparação, o investidor deveria tomar esse como uma medida melhor do que olhar somente pela Selic, mas fazer a comparação com o título de 10 anos, a gente teve momentos que com essa diferença chegou a mais de 5 pontos percentuais. Já tá fechando. No começo do ano, eu lembro que a gente chegou próximo de 5,5. Né? O que eu tô querendo falar com isso? Se a gente tá falando de um título pagando IPCA mais 7, o IFIX chegou a negociar IPCA mais 12, IPCA mais 12,5. De fato, essa janela ela tá se fechando, mas ainda assim tá acima da média. Sim. É momento para a gente mudar a estratégia? A gente entende que ainda não. Por conta de que essa melhora gradual passa pela queda de juros. E aí, nesse contexto, a gente olhou basicamente para setores. Que a gente já vê como resiliente, que é o setor de logística, né? A gente, inclusive sem abandonar a tese, a gente gosta da tese que a gente retirou o VBI Logística, né? LVBI, agora Pátria. E para o lugar dele a gente trouxe Bresco, BRCO11. Detalhe que aqui é ajuste tático, de fato, né, uma ponderação dentro da estratégia, considerando que neste momento específico, quando a gente olha para os principais indicadores, a gente vê uma ligeira atratividade maior para BRCO11, e considerando que a característica de um portfólio last mile favorece a olhar para uma menor vacância, um possível upside para o aluguel, né, considerando que a demanda ela é mais aquecida em torno dos principais eixos, mas não é, de novo, não é uma mudança estrutural. Né? O peso continua sendo o mesmo dentro do portfólio, pensando para o setor logístico. Costumo falar que entre 10 a 15, por conta da relevância do KNRI dentro da estratégia, que é um híbrido, mas não é uma mudança estrutural. Exato. Acho que o ponto principal aqui da tese é que elas são muito parecidas, né? Sim. Existe uma primazia dentro do Brescos do last mile. Não é aquele last mile efetivo, né? O last mile, geralmente, conceitualmente falando, seriam galpões pequenos dentro da cidade, né? Então, é como se pudéssemos ter um galpão logístico, sei lá, de 1.000, 2.000 metros quadrados, muito pequenininho, na Barra Funda, né? Então, pensando em alguns bairros Moca, alguns bairros... Ou mesmo o que alguns lojistas têm feito, né? De usar sua loja como um last mile. Então, não é essencialmente aquele last mile conceitual, mas é o last mile do raio 30, né? É a última pernada para a capital, né? Eu tô quase dentro da capital, né? Uma questão de eu colocar no meu caminhão e... sei lá, 40 minutos, 50 minutos, eu já estou no centro da cidade. Esse já é o que a gente achou interessante de trazer para a carteira, dado o aquecimento de e-commerce, né? E não é difícil termos reuniões com pessoas do setor falando que o apetite de chineses está gigantesco, né? Quase todo o e-commerce chinês tem aberto operações por aqui. Tem chegado cada vez mais varejistas internacionais, né? A exemplo da H&M, que chegou aqui no Brasil recentemente. As próprias varejistas brasileiras reformulando, trabalhando um pouco a forma de atuação, né? Se ajustar essa competitividade externa, né? Exato, né? E o last mile é um negócio que ele ainda é bastante incipiente, né? Você precisa de duas coisas, né? Você precisa de de uma infraestrutura boa, e não é toda a cidade, infelizmente, que ainda oferece, e demanda. Não adianta você fazer um last mile dentro de uma localidade que você não vai ter demanda, dado que você vai ter uma ociosidade muito grande do seu espaço. Então, atualmente, pensando em atividade econômica, PIB, todas essas coisas, parece ainda ser uma coisa bastante exclusiva e condensada na região sudeste, principalmente São Paulo, né? Então é por isso que a gente viu no Bresco, talvez, uma questão pontual. Se esse movimento vai se expandir para outros fundos, para outras regiões, são cenas dos próximos capítulos. Eu entendo que isso deve ser, sim, o futuro da logística, mas, por enquanto, o focar nesse raio 30 aqui de São Paulo e considerá-lo como last mile, eu achei bastante salutar e é justamente isso que a gente quis pegar. Lembrando que isso aqui seria uma tese mais longa, né? Uma questão de anos para se consolidar. Perfeito. E a gente fez uma troca pontual, mensal, então... não dá para embasar 100% dessa troca por conta desses fatores. É claro que esse é um fator macro, que é muito interessante para o fundo, mas os principais gatilhos de curto prazo são justamente esses indicadores que o El comentou. E o outro ajuste que a gente fez foi dentro dos fundos de papel, né? A gente tinha dentro da nossa carteira
o RBRR11, né, o high grade da RBR, e também não é um abandono da tese. Não, nem um Continua pouco. sendo, né, um nome que a gente considera de qualidade e que faz sentido num contexto de Selic a 15, né? A gente sabe que o juro restritivo por muito tempo, ele dificulta os mais variados setores, então a gente tem priorizado qualidade nos portfólios e isso não, a gente não abre mão. Então a saída do RBRR é muito nessa esteira do que a gente já falou, né? Alguns indicadores ligeiramente melhores para um par na indústria, e nesse caso foi o Kinea Índice de Preços, o Canip 11, mas aqui eu vou abrir um parênteses, né? A gente trouxe o Canip 11, mas ele tem uma característica que ele é voltado para o investidor qualificado. Uhum. Então, nem todo investidor consegue investir nele, mas para o computo da nossa carteira mês a mês, a gente passa a considerar o Canip 11. Investidor que não consegue fazer essa adequação, mantém o RBRR, que está tudo bem, como eu disse, não abandonamos a tese. Mas é somente um ajuste relativo, porque também vimos alguns indicadores ligeiramente atrativos para trazer o Kinea para dentro da carteira. Só lembrando que investidor qualificado, tá, pessoal, é a pessoa que possui mais de R$ 1 milhão em investimentos financeiros e se atesta como qual, tá? Precisa fazer um termo junto com a corretora, tá? Então não é só ter R$ 1 milhão. É só, né? Já que é bastante coisa. Mas é ter a disponibilidade financeira e assinar um termo. Tem um termo disponível dentro do home broker para que você se enquadre dessa forma. Do contrário, tem até uma limitação sistêmica. Sim. Se você não tiver esse termo assinado, você não consegue fazer a compra das cotas. Perfeito. E no caso aqui da estratégia do Kinea, como disse, né, aproveitar esse momento, e a gente sempre foi muito vocal em explicar, né? Já tivemos algumas conversas com a Kinea do trabalho que é feito em termos de aprofundamento no que é estruturado em termos de crédito lá, com condições que buscam minimizar um eventual default. E, dado o tamanho do portfólio, o tamanho do fundo, também as emissões geralmente são feitas 100% dentro da casa. Quero dizer com isso. Diferente de outros fundos menores que podem negociar alternativas no mercado secundário, não é o caso do Canip. O Canip, de fato, ele faz 100% da emissão dentro da própria Kinea. Então, é uma tese que a gente gosta bastante, né? Exato, tem um histórico, talvez seja um dos fundos mais longevos da indústria, tem um histórico gigantesco, um tipo de gestão fantástico, gostamos bastante. Então, neste momento, a gente entendia que fazia sentido essa troca, ainda que fosse pontual, tá? E isso é particularmente importante nesse momento, por quê? Acho que todo mundo está acompanhando exatamente o que está acontecendo no mercado de crédito, e os spreads aumentaram bastante, né, por conta de alguns eventos de crédito que aconteceram. Alguns deles nem ocorreram de fato, mas existe um receio que aconteçam eventos de crédito. Então, isso aumentou o spread de crédito da indústria e pontualmente. Isso fez com que os portfólios se desvalorizassem. E aí tem muita coisa que acabou entrando no mesmo balaio e com qualidade excelente, mas que foi penalizada por essa abertura de spread de crédito. Uhum. E talvez o Canip seja um dos principais prejudicados, entre aspas, desse movimento. Então é por isso que nós entendemos que um portfólio de tamanha qualidade sendo penalizado de forma aparentemente injusta, seria uma oportunidade interessante de compra, tá? Então, por isso nós alteramos pontualmente, mas como o Wellington disse aqui, a espinha dorsal da carteira continua, talvez pelos próximos meses, deve continuar sendo fundo de papel, dado que com o Selic em 15, com o juro real na casa de 7, atividades acelerando, não há por que você querer mudar e começar já a construir uma aposta muito grande em cima dos tijolos. Ficar fora de tijolo, na minha opinião, é impossível, porque o dinheiro, né, o ganho de capital dessa indústria tá lá. Mas até lá, eu acho que o custo de oportunidade ele é muito grande no Brasil para você ficar esperando o momento certo que as lajes corporativas, que os galpões logísticos, que os shoppings irão decolar. Até lá, acho que você consegue ter um equilíbrio muito interessante com os fundos de papel. E considerando, né, esse processo de seletividade que a gente tem feito, Renato, a gente tem conseguido performar além do índice de referência, né? O IFIX, a grosso modo aqui, sobe em torno de 14% no ano. Nossa carteira supera os 18%, a gente tem feito um pouco mais de 4 pontos, né, além do índice de referência.
E a ideia, de fato, é continuar sendo seletivo, mês a mês, fazendo esses ajustes. E, de novo, a gente tem feito essa orientação, né, de que em algum momento, naturalmente, a gente vai revisitar a estratégia e pesar mais em tijolo, como você comentou. Mas nesse momento, por enquanto ainda não está tão claro quando começa, a data exata que começa a cair juros, então a gente continua fazendo essa ponderação meio a meio, mas muito em breve a gente deve revisitar, né, esses pesos e começar a pôr um pouco mais o pé em tijolo. Exato, e se você quer saber exatamente quando é o momento de mudar a mão, alternar, vai nos acompanhando, né, através das nossas publicações, das nossas lives, dos nossos videocasts, mas mais importante, nosso relatório mensal, lembrando que ele sai todo quinto dia útil de cada mês. Mas para esse mês a mensagem era essa, trazendo essa visão mais positiva para a indústria, trazendo sim também a visão cautelosa com relação aos tijolos e esperando que tenhamos continuidade desse movimento agora no mês de outubro. Perfeito, então recado dado, prestação de conta feita. A gente agradece aqui a audiência e a gente se encontra ao longo das nossas programações, no próximo Tijolo por Tijolo. Bom, então até a próxima. Até lá, pessoal!